Olá, você sabe o que é inteligência artificial e sabe como ela pode ser aplicada na educação? Eu sou o professor Paulo e lhe convido a ficar comigo para que a gente bata um papo bem bacana sobre esse assunto. Eu vou tentar ser bem didático com vocês. Primeiro vamos entender o que é ciência da computação. É uma ciência formada por várias áreas. Muitas delas você com certeza já conhece. Tem uma área na ciência da computação que nós chamamos de arquitetura de computadores. É aquela área voltada para o hardware, a máquina, os dispositivos físicos. Isso é uma área. Veja o computador como se fosse um corpo. E um corpo, para funcionar, precisa de uma alma, de um espírito, precisa de uma essência. No mundo da computação, essa essência é o software, que é outra área da ciência da computação. Então veja, a gente já tem aí a área do hardware, a área do software. Agora imagina se esse computador precisasse se comunicar com outro computador. Aí eu já tenho uma outra área, que é as redes de computadores. São as redes de computadores. Agora imagina também se, com o uso do computador, eu comece a ter muitos dados e tenha necessidade de administrar esses dados. O que eu tenho agora é uma outra área, que nós conhecemos como banco de dados. E quando eu começo a desenvolver esses softwares, que nós conhecemos como programas de computadores, e conforme eles vão ficando maiores, mais complexos, eu preciso de um estudo mais aprofundado. E aí nós precisamos de uma outra área, a engenharia de software. Vocês percebem que na área da computação, né, no mundo da computação, na ciência da computação, há muitas áreas. E uma dessas áreas nós chamamos de inteligência artificial. Então olha que interessante. Inteligência artificial é uma área da computação. E ela está muito ligada aos softwares, à questão de software. Por quê? Porque a inteligência artificial também é um programa de computador. Inteligência artificial são algoritmos. E algoritmos são estruturas lógicas, que nós chamamos de programa de computador, chamamos de software, que são interpretadas pelo hardware para executar alguma ação. Então, de forma bem técnica, isso é inteligência artificial. Mas de forma prática, o que é inteligência artificial? Bom, é um programa, é um conjunto de programas, são algoritmos, é uma lógica dedicada ao aprendizado. Então, olha que interessante. Para você estar me assistindo, se você estiver me assistindo pelo computador, você está usando um sistema operacional. Se você estiver me assistindo pelo celular, também. E o que é um sistema operacional? É um programa. É um programa que permite que você possa usar o seu dispositivo para acessar conteúdos. Okay? O conteúdo que está dentro do seu dispositivo, do seu equipamento. Para você navegar na internet, você precisa de um programa. E esse programa, por exemplo, são os navegadores. Quando você quer ouvir uma música, você precisa de um player. Quando você quer assistir a um filme, por exemplo, você assiste através de um stream. Quando você quer jogar, você baixa um jogo, um app de jogo, ou um jogo lá no seu computador, e você baixa das grandes plataformas de jogos atuais. Então veja, tudo é software. Então a inteligência artificial também é um software. Né? E ela tem um propósito bem interessante. Ela tem como proposta auxiliar na melhoria desses softwares, de forma que cada vez que um programa começa a se executar, ele vai aprendendo algo novo. Então essa é a essência da inteligência artificial. É aprender conforme o programa é executado. E, logicamente, conforme ele é alimentado com novos dados. Olha lá. Logo no início, né, digamos assim, do desenvolvimento da inteligência artificial, e eu vou abrir aqui uma aspas para vocês. A inteligência artificial é muito mais antiga do que você possa imaginar. A inteligência artificial, a ideia da inteligência artificial é milenar. Ela surge lá dos nossos antigos e grandes sábios pensadores da Grécia. Inclusive, grandes sábios chineses também já trabalhavam a ideia, na verdade, já estavam propondo a ideia de criar uma máquina capaz de pensar e agir conforme o ser humano. Só que na época eles não tinham tecnologia, mas a ideia já existia. Então, veja bem, a ideia milenar é muito antiga. Foram necessários mares, oceanos de tempo para nós chegarmos aqui com a tecnologia necessária para fazer com que a inteligência artificial se tornasse uma realidade.
E ela se tornou. Então hoje nós temos, de uma forma resumida, uma área da computação, e essa área, ela desenvolveu um software, um programa, que pode ser utilizado para aprender conforme ele é executado. Tá? E com qual propósito? N propósitos. Veja, como eu estava falando ainda há pouco, logo no início, quando a inteligência artificial começou a ser desenvolvida, vamos lembrar aqui do grande nome da computação, né, que é considerado aí o pai da computação moderna, Alan Turing. O Alan Turing propôs a criação de um dispositivo, né, usando inteligência artificial. Aí ele não usava esse termo, mas já era a ideia do uso da inteligência artificial para se passar como ser humano, né, que já gerou um filme e convido vocês a assistirem aí, ok? Mas enfim, inteligência artificial é um programa que, na sua primeira proposta lá, era proposta pelo Alan Turing, por exemplo, não necessariamente a primeira, mas uma das primeiras, né, era se passar por um ser humano, mas outros estudiosos da época, outros engenheiros que já estavam estudando a inteligência artificial, estavam querendo e criaram jogos como, por exemplo, um jogo de damas e xadrez, né, que utilizava modelos de inteligência artificial para jogar com seres humanos. E tem uma história extraordinária, né, de um computador que jogou com o campeão mundial e ganhou. Ok? Então você vai ver no decorrer da história que ela começa ali com uma proposta de jogos, a proposta de criar uma inteligência que se passasse pela inteligência humana, até que em algum momento os engenheiros de sistemas tiveram uma brilhante ideia. Por que não usar a inteligência artificial para analisar grande quantidade de dados? Olha lá, imagina que você tem uma quantidade de informações muito grande e precisa analisar essas informações. Só que humanamente isso é impossível. Eu digo impossível não na capacidade humana da possibilidade, mas eu digo impossível porque são tantas informações que se um humano fosse analisá-las, iria levar muito tempo. E talvez não fosse possível nessa escala de tempo. Mas para um computador, que não tem um cansaço físico e que tem um poder de processamento contínuo, essa possibilidade, né, já se torna viável. Então os cientistas começaram a usar a inteligência artificial para analisar uma grande quantidade de dados e encontrar padrões nesses dados. E aí a inteligência artificial começa a ganhar força e vai se desenvolvendo. E se desenvolveu tanto que ela chegou num momento que, além de analisar uma grande quantidade de dados e encontrar padrões, ela começou a criar novos dados a partir dos dados que ela estava analisando. Olha que maravilhoso. E esse momento surge, é neste momento que surge a inteligência artificial generativa. Essa inteligência artificial que nós estamos usando hoje, que está fazendo parte do nosso dia a dia. E aí vocês podem estar se questionando, e onde nós usamos a inteligência artificial? Bom, podemos usar a inteligência artificial na indústria, robôs que estão construindo ali automóveis, por exemplo, dispositivos eletrônicos, ok? Nós podemos utilizar a inteligência artificial na saúde, na medicina. Nós podemos utilizar a inteligência artificial nas finanças, na meteorologia, na agricultura, em todas as áreas que vocês imaginarem. Então, por que não utilizar a inteligência artificial na educação? Acompanhe comigo. Inteligência artificial, uma área da computação onde programas de computadores são capazes de aprender. Olha a palavra-chave aí, ó, aprender, aprendizado. E o que a educação trata? A educação não trata de aprendizado? Então, a inteligência artificial cabe perfeitamente na área da educação, tá certo? Um resumo desse nosso bate-papo. Inteligência artificial, uma área uma área da computação, onde programas são capazes de aprender conforme analisa uma grande quantidade de dados, onde o software pode aprender através da alimentação de novos dados, e a partir de todos esses dados, pode criar um dado novo. É o que nós chamamos de inteligência artificial generativa. Sobre inteligência artificial, nós temos muito para conversar. Por isso, eu convido você a nos encontrarmos nos outros vídeos, para que a gente possa ter um papo tão bacana quanto este. Lembre-se que se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui embaixo.
é muito importante para a gente. É muito importante que você cada vez mais conheça sobre esse conteúdo, porque ele está revolucionando a nossa vida. É uma nova era e você está fazendo parte dessa nova era. Te encontro novamente no próximo vídeo. Desejo que você fique em paz, fique com Deus e até lá.